Van Helsing é um filme de ação e aventura com um toque de terror que conta a história de um caçador de monstros enviado para matar o Drácula. Então, aproveita e já deixa seu like, assim eu trago mais vídeos para vocês. Então, bora pro filme. Começamos o filme em 1887, quando um bando de camponeses enfurecidos vão para o castelo do cientista Victor Frankenstein, a fim de invadir, já que o cientista é acusado de roubar túmulos. Nesse momento, Victor consegue criar vida criando o monstro Frankenstein, mas é surpreendido por Drácula, que veio levar o monstro, já que ele havia ajudado Victor em sua experiência. Victor então se recusa a dar o monstro para Drácula, pois Drácula deseja sacrificá-lo para dar vida a seus filhos. Victor tenta enfrentar o Drácula e pede ajuda do seu ajudante Igor, mas é traído e Drácula o mata. Nesse momento, o monstro é libertado e ataca Drácula, levando o corpo de Victor para um moinho, mas os camponeses o seguem e enfurecidos colocam fogo no moinho, e o monstro, decepcionado com os humanos, acaba morrendo junto com Victor. Após isso, Drácula e suas noivas chegam tarde demais e não conseguem levar o monstro. Um ano depois, em Paris, vemos um cartaz de procurado com a foto de Van Helsing, um caçador de monstros que foi enviado pelos Cavaleiros da Ordem Sagrada para capturar o Dr. Jekyll, que é acusado por 12 assassinatos. Depois de se transformar em Dr. Hyde, os dois não conseguem chegar a um acordo e acabam lutando. Dr. Hyde tenta matar Van Helsing, mas acaba caindo da catedral, se transformando em humano e acaba morrendo. Após isso, Van Helsing vai para o Vaticano, e ao se confessar, é chamado a atenção pelo seu superior, membro dos Cavaleiros da Ordem Sagrada, por ter matado Hyde ao invés de capturá-lo. Van Helsing reclama, mas é lembrado que a Ordem o tirou da rua e o criou desde criança, e agora ele serve um propósito com Deus. Logo depois, Van Helsing vai para a oficina da Ordem. Lá, ele recebe uma nova missão: investigar o desaparecimento de Boris Valerius, já que a família dele luta há gerações para derrotar Drácula, e está destinada a matá-lo. Porém, agora só restou 2 filhos, o príncipe Velkan e a princesa Anna. Logo depois, Van Helsing encontra o frade, que dá várias armas para ele. Porém, Van Helsing diz que vai precisar do frade, e os dois então partem para a missão na Transilvânia. Enquanto isso, Anna e seu irmão tentam capturar um lobisomem, mas o plano dá errado e o lobisomem escapa indo atrás de Anna, que fica sem saída. E quando o lobisomem está prestes a matá-la, seu irmão aparece a salvando. Porém, acaba caindo com o lobisomem. Dias depois, Van Helsing e o frade chegam à Transilvânia, mas não são bem recebidos devido à má fama de Van Helsing. Anna então aparece e pede as armas de Van Helsing, que se nega, dizendo que veio para ajudar. Então, de repente, as noivas do Drácula aparecem atacando todos. No meio da batalha, Van Helsing tem uma ideia, usando água benta, e acaba matando uma das 3 noivas do Drácula. Após isso, Van Helsing ganha a confiança de Anna, que o convida para beber em seu castelo. Chegando lá, Van Helsing pergunta para Anna onde está Drácula, mas Anna diz que ele viveu no castelo por 4 séculos, mas agora ninguém sabe onde ele está. Anna então comenta que seu pai passava horas olhando para o quadro a fim de tentar descobrir o esconderijo do Drácula. Van Helsing então oferece ajuda para matar Drácula, mas Anna recusa, dizendo que é a família dela que precisa matar Drácula, e que agora só restou ela. Van Helsing então insiste em os dois trabalharem juntos, mas Anna diz que precisa resolver isso sozinha. Então Van Helsing resolve impedir Anna, colocando ela para dormir. Enquanto isso, Drácula, enfurecido por ter perdido uma de suas noivas, captura um lobisomem e manda ele matar Anna para vingar sua noiva. Um tempo depois, Anna acorda e ouve um barulho estranho no castelo, e acaba encontrando seu irmão, que desesperado diz que sabe o segredo de Drácula, e quando estava prestes a contar, acaba se transformando em um lobisomem. Mas antes que atacasse, Van Helsing chega e o lobisomem foge. Van Helsing então vai atrás do lobisomem, e quando está quase o matando, Anna chega impedindo Van Helsing de matar seu irmão. Van Helsing, irritado, não entende a atitude de Anna, que explica que o lobisomem é seu irmão e que ele não tem culpa do que está acontecendo. Van Helsing então diz que ele não é mais o irmão de Anna, mas ela explica que Drácula tem uma cura para lobisomem e que vai procurar seu irmão, pois é a única família que lhe resta. Anna então leva Van Helsing até o castelo de Victor e conta que o castelo está abandonado desde a morte de Victor, um ano depois do pai dela ter desaparecido. Paralelo a isso, o irmão de Anna volta para o castelo de Drácula e descobre que Drácula matou seu pai. Ele tenta atacar, mas Drácula diz que agora o controla, graças a seu veneno de lobisomem, e manda o prender. Nesse momento, Anna e Van Helsing chegam ao castelo do Drácula e encontram todos os filhos do Drácula que estão mortos, mas de repente cai um raio atingindo o irmão de Anna, que acaba gerando energia
para dar vida aos filhos de Drácula que acordam. Van Helsing tenta matá-los, mas acaba dando de cara com Drácula, que irritado vai para cima de Van Helsing, que se esconde. Van Helsing surpreende Drácula com uma estaca no peito, mas logo descobre que isso não é capaz de matar Drácula, que chama Van Helsing pelo primeiro nome, Gabriel, dizendo que sabe tudo sobre sua vida. Enquanto isso, as noivas do Drácula levam seus filhos para o vilarejo, atacando todos os camponeses. Paralelo a isso, Anna tenta libertar seu irmão, mas ele começa a se transformar em lobisomem, perdendo energia e causando a morte dos filhos do Drácula. Voltamos então para Van Helsing, que foge do Drácula e encontra Anna, e os dois fogem do lobisomem. Após isso, Igor diz que os filhos de Drácula morreram porque a experiência não foi feita por Victor, e só ele tinha a chave para a vida. Drácula então manda o lobisomem matar Anna e Van Helsing. Logo depois, Anna conta para Van Helsing que sua família já havia tentado matar Drácula de todas as formas possíveis, com tiros e estacas no peito, mas nada funcionava. Van Helsing oferece uma bebida para Anna, mas os dois acabam caindo em um poço, encontrando o monstro Frankenstein, que ataca Van Helsing e Anna, mas Van Helsing consegue tranquilizá-lo, e o monstro pede que Van Helsing o mate, pois ele é a chave da vida e Drácula não pode encontrá-lo. Anna então decide matar o monstro, mas Van Helsing impede, pois não vê maldade no monstro e acha que ele pode ajudar a matar Drácula. Porém, o lobisomem estava ouvindo a conversa, e Van Helsing decide esconder o monstro em Roma. Enquanto isso, o frade, por sorte, acaba descobrindo um quadro onde conta a história que um lobisomem derrotará Drácula. No dia seguinte, Van Helsing pede que o frade fique de olho no monstro a caminho de Roma, enquanto ele faz a segurança. E no caminho, a passar por Budapeste, Van Helsing fica desconfiado e é atacado pelas noivas do Drácula. Mas ao tentar pegar o monstro, ela descobre que foi enganada e a carruagem explode com estacas, matando assim a segunda noiva de Drácula. Após isso, Van Helsing encontra Anna, que estava na carruagem certa, mas acabam encontrando o lobisomem. Todos pulam da carruagem e Van Helsing atira no lobisomem. Após isso, Anna encontra seu irmão à beira da morte, que pede perdão e morre. Anna, então revoltada, parte para cima de Van Helsing por matar seu irmão, mas acaba percebendo que Van Helsing foi mordido. Nesse momento, a última noiva aparece atacando Anna, e Van Helsing não consegue evitar. Um tempo depois, os três voltam para a cidade, e a noiva de Drácula aparece dizendo que Drácula quer fazer um acordo, o monstro em troca de Anna. Sem pensar duas vezes, Van Helsing aceita o trato, e pede que seja em um local público. A noiva então marca em um baile de máscara em Budapeste. O monstro então se revolta com Van Helsing e descobre que ele foi mordido pelo lobisomem. Van Helsing então atira um dardo tranquilizante no monstro e resolve escondê-lo. E o frade então avisa Van Helsing que ele se transformará em lobisomem em 2 noites. Logo depois, os dois chegam ao Vale de Máscara e encontram Anna dançando com Drácula. E quando ele estava prestes a mordê-la, o frade atrapalha, queimando Drácula, e Van Helsing consegue resgatar Anna. Drácula então, com toda a calma do mundo, chama Van Helsing, mostrando que já havia capturado o monstro, e manda todos os vampiros do baile atacar Van Helsing. Os três conseguem sobreviver, mas Igor leva o monstro e Van Helsing não consegue evitar. No dia seguinte, os três vão para o castelo de Victor e não encontram o seu laboratório. Então o frade conta que existe uma porta secreta para onde o Drácula pode ser banido. E nesse momento, Van Helsing percebe que a porta só pode ser o quadro que o pai de Anna olhava. Então ele percebe que falta um pedaço do quadro e lembra do pergaminho que o cardeal deu para ele, completando assim o quadro, que se transforma em um espelho, servindo como portal, encontrando finalmente o castelo do Drácula. Van Helsing então consegue entrar no castelo e acaba encontrando Igor e o monstro congelado, que conta a Van Helsing que Drácula tem uma cura contra o lobisomem, e já sem esperanças, pede que Van Helsing se cure. Então o frade diz que acredita no monstro, já que o único que pode matar Drácula seria um lobisomem, e por isso, Drácula tem a cura. O frade então arma um plano com Van Helsing, dizendo que ele precisa matar Drácula à meia-noite, e antes da última badalada, Van Helsing precisa usar a cura. Anna e Van Helsing se despedem, e Anna acaba dando um beijo em Van Helsing, se despedindo, caso tudo dê errado. Após isso, Igor leva eles ao lugar onde está a cura, mas acaba prendendo eles na sala. Então, de repente, a noiva de Drácula aparece, mas Anna acaba derrubando o recipiente, queimando a noiva e aproveita para derreter o ferro. O frade consegue a cura e foge levando para Van Helsing. O frade acaba encontrando Igor no meio do caminho, que o ataca, e Drácula começa sua experiência com o monstro, mas Van Helsing aparece e tenta salvar o monstro. Mas um raio atinge o monstro e, nesse momento, Drácula descobre que Van Helsing está no castelo e, transformado em sua verdadeira forma, parte para cima de Van Helsing, o derrubando.
Um segundo raio cai e agora os filhos de Drácula ganham vida. Com o poder do raio, o monstro acaba caindo e se segurando em um fio elétrico, atingindo Igor, que acaba caindo e morrendo. Voltamos então para Anna, que está quase sendo mordida pela última noiva. Nesse momento, vemos o monstro pendurado no fio, que recebe a ajuda do frade, indo parar na sala de Anna, a salvando. E o monstro então pede que Anna vá ajudar Van Helsing. Mais tarde, o frade foge com a cura, mas um raio cai na ponte destruindo. O frade então pede ajuda de Anna e joga a cura para ela. Mas a última noiva aparece e tenta matar Anna, mas o frade joga uma estaca e Anna consegue finalmente matar a última noiva. Enquanto isso, o relógio bate meia-noite e Van Helsing se transforma em lobisomem e luta com Drácula. E quando Van Helsing está quase matando Drácula, a lua cheia fica oculta, fazendo Van Helsing voltar à forma humana. Nesse momento, Drácula revela para Van Helsing que foi ele quem o matou há 400 anos, quando ele era a mão de Deus. A lua então volta a aparecer e Van Helsing se transforma, atacando Drácula com uma mordida fatal em seu pescoço, finalmente o matando. E nesse momento, os filhos de Drácula também morrem. Anna então encontra Van Helsing e tenta aplicar a cura, mas é atacada por ele. E o frade então decide matar Van Helsing para salvar Anna. Mas Van Helsing percebe que foi atingido com a cura e se dá conta que Anna está morta. Então, arrependido, ele chora com Anna nos braços. Tempos depois, vemos um monstro que sobreviveu e Van Helsing faz o funeral, se despedindo de Anna. Em seguida, partindo com o frade para mais uma missão, terminando assim o filme. E aí, gostaram do filme? Deixe seu comentário que eu respondo todo mundo. Nos vemos no próximo filme. Tchau!